do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, vimos nos últimos programas como Cristo Jesus é mediador e plenitude de toda a revelação. Deus disse tudo no seu verbo, ou seja, Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo e não há outra palavra senão esta, Jesus Cristo. E a economia da salvação, a economia cristã da salvação, que é o desenrolar de uma nova e eterna aliança, é uma aliança definitiva que jamais passará. E já não há que esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o nosso catecismo está citando um trecho da Dei Verbum, Constituição Dogmática do Vaticano II, sobre a palavra de Deus. Todavia, lembra o catecismo, nós estamos no parágrafo 66. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. A revelação está fechada, concluída, acabada, com a morte do último dos apóstolos. Não há que esperar uma nova revelação pública antes da segunda vinda de Jesus. Todavia, embora a revelação esteja terminada, ela não está explicitada por completo. É aquilo que nós chamamos de o desenvolvimento do dogma. A Igreja passa do implícito vivido ao explícito conhecido, como diria Maurice Blondel, um pensador francês da primeira metade do século XX. Ela transmite tudo o que ela é, tudo o que ela crê, sobretudo na liturgia. Mas ao longo dos séculos, a meditação, o estudo, a reflexão dos teólogos, dos pensadores, vão aplicando a palavra de Deus nas realidades novas que a história nos traz e, assim, elaborando novos comentários, novas reflexões. Por isso que eu concordo muito bem com o padre Yves Congar, que foi um dos peritos do Vaticano II, quando ele dizia que o comentário definitivo da Sagrada Escritura, ou dos Santos Evangelhos, melhor dizendo, não poderá ser escrito enquanto o Evangelho não tiver sido anunciado a todas as nações, a todos os povos e línguas. Porque a cada povo em que o Evangelho é anunciado, a semente que brota desse anúncio é também da terra, fruto da terra na qual a palavra de Deus foi lançada. E os frutos que nascem desse encontro são frutos também daquela terra. Então, cada cultura que recebe o Evangelho acrescenta ao anúncio ou ao tesouro da igreja novas reflexões, novas implicações. Então, embora a revelação esteja terminada, ela não está explicitada por completo. Parágrafo 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas revelações privadas. São as aparições, são as locuções interiores. Algumas dessas revelações privadas são reconhecidas pela autoridade da igreja. Quantas pessoas, quantos santos, transmitiram mensagens edificantes para a igreja. No entanto, elas não pertencem ao depósito da fé. A função, por exemplo, de uma aparição como as aparições de Nossa Senhora em Lourdes ou Fátima, são mensagens reconhecidas pela autoridade da igreja. Mas a função dessas aparições não era melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver mais profundamente dessa mesma revelação, com mais plenitude e em um determinado momento histórico em que o povo de Deus é chamado a viver. Então, nessa hora, entra de maneira muito solene o próprio magistério da igreja e o povo de Deus,
que é guiado pelo magistério, mas também pelo senso da fé, que lhes é dado, o senso sobrenatural da fé, esse povo vai saber discernir e acolher o que nessas revelações constitui um autêntico apelo de Cristo ou de seus santos à Igreja. Então, a fé cristã não pode aceitar revelações, e aqui o catecismo coloca revelações entre aspas, que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. De fato, nós sabemos que existem religiões posteriores ao cristianismo e que têm os seus livros sagrados. Basta lembrar, por exemplo, o islamismo, né, que tem o Corão como um livro sagrado. Nós respeitamos aquele livro como uma expressão da fé de um povo muito querido e de um povo que tem muito a nos ensinar. Mas nós não consideramos aquelas revelações como sendo um complemento à revelação que está encerrada em Cristo. Mas outros grupos cristãos mesmo, né, criaram livros, tiveram líderes que apresentaram supostas revelações, cujo objetivo era como que completar aquilo que já estava encerrado nos Santos Evangelhos. E assim, meus queridos, depois de termos percorrido todo esse primeiro artigo dessa parte que trata sobre a revelação de Deus, o nosso catecismo apresenta, como é costume, né, depois no final de cada artigo, uma série de parágrafos que são um resumo do que foi visto nos parágrafos anteriores. Então, no parágrafo 68, nós temos essa afirmação. Por amor, Deus revelou-se e doou-se ao ser humano. Assim lhe oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus se revela por amor, assim como Deus cria por amor. E, ao se revelar, Deus oferece ao ser humano uma resposta riquíssima e definitiva às questões que o ser humano faz acerca do sentido e do objetivo da sua própria vida. Parágrafo número 60. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente o seu próprio mistério por meio de ações e palavras. Deus se revela não apenas comunicando verdades que o homem precisa conhecer, mas Deus comunica-se a si mesmo, comunica o seu próprio mistério, a sua própria realidade. E ele o comunica através de palavras e através de ações. Parágrafo número 70. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Deus se serve da criação para falar de si mesmo. Ou, se preferirem, a criação enquanto obra de Deus, da mesma maneira que uma obra de um artista, uma pintura, uma música, falam do seu autor, do seu compositor, do seu criador, a criação fala também do criador. Mas para além desse testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente já aos nossos primeiros pais. E mesmo depois da queda, ele lhes promete a salvação e lhes oferece a sua aliança. Então, meus queridos, vamos pedir ao nosso bom Deus que abra nosso coração e nossa mente para que prossigamos nessas nossas reflexões, mergulhando sempre mais na revelação de Deus. Amém.